noite, sejam todos muito bem-vindos. Então, como a Laís disse, eu sou o Luiz Carlos e ganhei o prêmio de estar com vocês aqui nesse início, nessa trajetória, né? E eu queria começar fazendo alguns acordos, né? A gente combinando algumas coisas, alguns acertos. Certamente, muitos de vocês já são frequentadores do Espiritismo, já são estudiosos, né? Então, já tem uma carreira, vamos dizer assim, né, militando no Espiritismo. Mas, imagino também que outros de vocês estejam chegando aqui, tendo contato com a doutrina pela primeira vez. Há alguém nessa condição que está chegando pela primeira vez aqui? Poucas pessoas, né? Então, o nosso propósito, quando a gente fala, né, curso básico de Espiritismo, nós iremos tocar em 20 temas, que começa hoje, a partir, né, hoje a gente vai fazer um passeio na história, a gente vai passear no tempo e saber o que ocorria na época que, né, foi codificado o Espiritismo, como isso aconteceu e até os dias de hoje. Então, a gente vai fazer um passeio, mas as aulas que sucederão a essa tocarão em pontos básicos, né, do Espiritismo, daí o curso básico do Espiritismo. Então é muito provável que a gente às vezes encontre, né, pessoas que já têm um certo tempo na doutrina e pense assim, puxa, mas só foi até aí. Não se preocupem, porque nós teremos outros ciclos que vão dar um aprofundamento para o tema, né? Então nós vamos tocar nos pontos básicos para que todo mundo esteja na mesma página, né? Tanto os que já estão há muito tempo estudando o Espiritismo, quanto aqueles que estão chegando agora e que estão tendo pela primeira vez o contato com a doutrina. Bom, como eu falei que gosto de iniciar fazendo alguns acordos, então, para que vocês saibam, as nossas aulas são gravadas e é desejável que vocês participem. Então, a qualquer momento, e quando forem as minhas aulas, eu não me preocupo e não me atrapalha, né, que vocês perguntem a qualquer tempo. Então, é desejável que vocês perguntem. Teve dúvida, pode levantar. Às vezes pensa assim, não, mas essa dúvida é muito bobinha. Não se preocupe, teve dúvida, pode perguntar. A gente só vai fazer uma coisa, tenha dúvida, levanta o braço. Sempre terão monitores ao redor de vocês com um microfone, para que vocês possam fazer a pergunta e essa pergunta seja também gravada, porque senão fica na gravação lá só, parece que para um pouquinho e depois tem uma resposta. Então, é importante vocês aguardarem o microfone chegar. Combinado? Outro combinado, apenas mais esse, muitas vezes, né, hoje talvez não, é nosso primeiro encontro, eu imagino que sempre há uma timidez inicial, vocês vão ficar um pouco mais quietinhos, mas depois que a gente começa a se conhecer melhor, que todo mundo tem mais intimidade, aí as perguntas começam a vir com mais intensidade. Aí esse nosso combinado passa pelo seguinte, é importante a gente fazer pergunta do tema da noite. Então, por exemplo, hoje estamos falando sobre o que é o Espiritismo, as perguntas sejam desse... Porque às vezes a pessoa vai perguntar, mas sobre a obsessão, legal, é uma pergunta importante, mas a gente vai ter uma aula específica que vai falar só sobre a obsessão. E sobre a mediunidade, olha, tem o meu primo, o meu tio está com a mediunidade desequilibrada, a gente vai ter uma aula que vai falar só sobre a mediunidade. Aí a gente potencializa o tema dentro da noite do estudo. Combinado? Que bom. Então, vamos iniciar. O nosso objetivo geral é apresentar uma visão geral e sintética do que é o Espiritismo. E, para isso, nós passaremos por alguns pontos. Por exemplo, situar historicamente a época em que se deu o surgimento do Espiritismo como doutrina. Traçar um perfil biográfico de Allan Kardec, então vamos saber quem foi, né, quem é esse cidadão que, né, que codificou toda essa estrutura doutrinária. Apresentar os livros básicos da
de Allan Kardec, fazendo uma síntese dos seus conteúdos e explicar de modo lógico e não dogmático os princípios básicos do Espiritismo e mostrar por que o pensamento espírita pode ser encarado sobre os aspectos científicos, filosóficos e religiosos. Então, esse é a base, né, o tripé da formação do Espiritismo. É muito importante saber e lembrar que o nosso curso está baseado no Pentateuco kardeciano, ou seja, nos 5 livros básicos de Kardec. É claro que estejam dispostos, né, estejam abertos ao novo, porque nós contextualizaremos, né, aproveitando toda a bibliografia que a doutrina nos oferece, nós contextualizaremos, né, traremos um contexto mais atual e moderno para isso, mas a base está lá. Então, se alguém, né, eu imagino que muitos de vocês já devam ter tido contato com esses livros, né? Se alguém nunca leu o Livro dos Espíritos, por exemplo, então agora vai ser um momento legal para começar a ler. Se alguém ainda não teve nenhum contato com o livro Evangelho segundo o Espiritismo, é uma hora legal para ter esse contato. E os outros 3 livros, né, que compõem os 5 da base, serão importantes também que vocês tenham contato nesse início. Então, eu poderia começar fazendo uma pergunta para vocês. Afinal, quem me ajuda, quem poderia me responder o que é o Espiritismo para vocês? Quem me responde essa pergunta? Cri, 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 cri. Ninguém? Não acredito. Eu falei que há uma timidez inicial, mas não precisa ser tão grande assim, né? Hã? Ué, mas... Aqui, ó, pronto. Uma doutrina baseada na filosofia, ciência e religião. Boa. Aí, boa. Quem mais? Quem mais, gente? Tudo bem. Quem tem medo de espírito aqui? Alguém tem medo de espírito? Não? Ou não tem medo, ou tem medo de dizer que tem medo. Porque tem gente assim, né? Tem gente que eu não vou nem falar, porque o Espiritismo é uma doutrina... Como é seu nome, desculpa? Reinaldo? Daniel. Nossa, de onde eu tirei Reinaldo? Não tem nada a ver, né? Então, Daniel, o Espiritismo, né, é uma doutrina que trata dos espíritos. Então, é sobre isso que a gente vai falar, né? Então, como o Daniel falou, né, tem uma estrutura pautada na ciência, na filosofia e na religião, mas é uma doutrina que vai tratar dos espíritos. Então, como síntese, né, vamos dizer assim, ó, é uma doutrina que trata da origem e da natureza dos espíritos e as suas relações com o mundo material. O Espiritismo, sim, basicamente, trouxe uma coisa muito importante, né, uma informação muito importante para nós. Quem sabe me dizer que informação foi essa que, a partir do Espiritismo, nós passamos a conhecer melhor? Hoje, algumas coisas já viraram filme até, né? O que, por exemplo? Tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Que existe vida além dessa que estamos vivendo aqui agora. Estrelinha para ele. Então, vamos providenciar essa estrelinha. Hã? Pois é. Desculpa, qual é o seu nome? Bruno. Muito bom, Bruno. Exatamente isso. Então, vem nos trazer, né, que a vida continua, né, que a morte é apenas para o corpo físico, né, que o que somos, né, espíritos imortais, né, transcendemos a essa temporalidade chamada encarnação. E que há um mundo espiritual, né, e que há algo depois disso. Então, como eu disse, hoje a gente tem, além da obra bibliográfica, a gente tem filmes, né, que tratam disso e que falam da vida depois da vida.
para não tratarmos como vida depois da morte, uma vez que morte não existe nesse sentido. Bom, então, o Espiritismo nasceu como uma religião, essa era a proposta inicial, mas é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência como ciência prática, ela consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. É positiva e experimental, como a ciência do mundo. E como filosofia, pelos princípios em que se assentam os fundamentos, analisa a natureza humana sobre as questões que vêm atravessando os séculos da civilização. Eu gosto de contar, né, que alguns anos atrás, mais ou menos uns 28 anos atrás, quando eu comecei a frequentar o Espiritismo, aí numa casa ainda no Rio de Janeiro, antes de eu vir morar aqui, e aí eu fui assistir uma palestra e quando eu estava ouvindo o palestrante, ele disse uma coisa que soou assim de uma forma muito curiosa para mim. Ele disse que o codificador da doutrina dos espíritos havia feito uma afirmação que dizia assim, que se algum dia alguém, em nome do espiritismo, dissesse algo que a ciência não comprove, que ficasse com a ciência e não com o espiritismo. Eu falei assim, olha, acho que aí tem algo interessante, porque, no mínimo, audacioso, né? O codificador da doutrina, o cara que está compilando as informações, que ele está criando ali, ele afirma que se a ciência disser, em algum momento, que aquilo não é possível, que não é verdadeiro, fique com a ciência e não com o espiritismo. Eu falei, bom, então isso denota que de fato, é uma organização de uma doutrina que tem a ideia de ser progressista, que ela não se estagna no tempo, né? E assim como a ciência, que um dia desse disse para a gente que o átomo era a menor partícula da matéria, não foi isso? Hoje a gente sabe que não é, porque as coisas vão se atualizando. Então, dessa mesma forma, né, o codificador deixou uma obra a que ela fosse também sendo desenvolvida, né? Não está pronta a obra, não está terminada. Bom, então o Espiritismo foi sistematizado a partir dessa data, né, 18 de abril de 1857, com a publicação de um livro chamado O Livro dos Espíritos. Então, essa data da publicação desse livro marca o início do Espiritismo. Então, 1857. Antes disso, não existia Espiritismo. Depois disso, então, temos Espiritismo. Então, qualquer coisa que a gente remeta no tempo anterior a isso, não era Espiritismo. Muitas pessoas, nesse momento, talvez, né, por uma confusão, perguntam assim, não, mas a mediunidade já acontecia. Sim, a mediunidade está aí desde o início dos tempos, mas não é espiritismo, quer dizer, a mediunidade também foi organizada a partir do espiritismo, 18 de abril de 1857. Então, nessa época de grandes transformações sociais, filosóficas e políticas, desenvolveu-se em paralelo ao surgimento das ciências, em meio aos novos estudos da mente, que despontavam à época em decorrência do desenvolvimento do magnetismo, hipnotismo e do próprio espiritismo, que se estudava antes da publicação do Livro dos Espíritos. Então, fazendo um passeio no tempo, retornando lá a uma época anterior a isso, o que ocorria lá no século XVII é que nós vivíamos sob a orientação, sobre o jugo da religião. Então, a religião era a última palavra, era o que regulamentava, era o que criava a lei, né? Então, esse Estado teocrático, né, era o que mandava em todo mundo. Lá no finalzinho do século XVII, através de um cara chamado René Descartes, ele veio com uma ideia, né, de penso, logo existo. Então, olha, ele já começa a vir de encontro àquela ideia religiosa de que a verdade só procedia
né, da divindade, de Deus, e a religião mandava, ele já começa, peraí, olha, eu penso e, portanto, existo. Há algo importante em mim. Então, a minha existência, né, é determinada pelo meu pensar. Isso já foi o início, né, para aquelas ideias iluministas que viriam logo a seguir. Então, entre finalzinho do século XVII, início do século XVIII, então surge esse movimento do iluminismo, né? O século das luzes. Esse movimento trazia, iluminava a ignorância do povo, era mais ou menos essa a ideia, né? Porque era aquele povo que estava totalmente submisso à religião, então ele vindo totalmente contrário a essas ideias, né? O uso da razão sobre a fé para entender e solucionar os problemas da sociedade, o conhecimento racional para desconstruir os preceitos e ideologias religiosas, a defesa da liberdade na política e economia, na escolha da religião, igualdade de todos diante da lei. Ainda um pouco mais tarde, aí século XVIII, aí Karl Marx vem com uma outra ideia, né, e faz o Manifesto Comunista no dia 28 de fevereiro de 1848, trazendo a ideia de que a religião era o ópio do povo e que precisávamos nos libertar dessas ideias. Um pouco depois, Augusto Comte, aí já século XIX, traz a ideia do positivismo. O positivismo trazia, né, o conhecimento científico, é a única forma de conhecimento verdadeiro, então já em contraponto, né, da ideia de que tudo vinha da divindade, né, e que a religião é que era soberana. A comprovação através dos métodos científicos válidos, desconsidera conhecimentos ligados às crenças e religiões, declínio da religião e seus conhecimentos. Então, vejam que tudo isso estava acontecendo, quer dizer, todos esses movimentos ocorriam antes do Espiritismo e que começa a surgir como mais uma religião. Ainda finalizando, né, o final ali do século XIX, aí Darwin vem com a ideia da seleção natural dos organismos, né, mais adaptados, são selecionados para o meio, as espécies não existem da mesma forma ao longo do tempo, elas evoluem, durante a evolução transmitem geneticamente essas mudanças, porque havia aquela ideia de que o homem havia sido criado através do sopro, né, do sopro de Deus. Então, ele vem com uma ideia desconstruindo absolutamente isso, tirando essa ideia que a religião nos trazia. Então, o ser humano não tem origem divina, viemos dos primatas, somos resultados da seleção natural das espécies, então são essas as ideias, né, de Darwin. Aí, no final do século XIX, o Espiritismo surge no meio dessa contramão, né, de vários movimentos, né, que vinham exatamente querendo tirar a religião do mando, né, de movimentos que diziam, olha, eu tenho a importância, né, não é a religião que manda. Então, surge o Espiritismo no meio de todas essas movimentações. Então, contribuíram para a formação um alicerce teórico da implantação de uma doutrina fundamentada em fatos, explicados à luz da razão. A fé cega e dogmática estava sendo minada por aquelas teorias, dando lugar a uma explicação racional dos fenômenos tidos até então como sobrenaturais. Isso é o que nos diz Adenauer Novaes. Esse texto está no livro de vocês. Aliás, fazendo um pequeno parêntese aqui, estou vendo aqui já, deixa eu ver aqui, meu xará Luiz Carlos, isso mesmo, então meu xará Luiz Carlos ali, com o livro na mão. Esse livro não é obrigatório, é claro, mas é muito importante, porque vocês vão ter a oportunidade, esse livro tem 20 capítulos, cada capítulo é uma aula. Então, hoje, o primeiro capítulo é o Conhecendo o Espiritismo, o próximo capítulo, Deus, depois o outro,
espíritos, então é um livro muito importante. E alguns dos textos que a gente recorta e traz aqui são desse livro, então é importante, desejável que vocês tenham o livro para acompanharem. Nessa mesma época que tudo isso acontecia, então algumas coisas começaram a acontecer, né? Arthur Conan Doyle vai dizer lá no seu livro História do Espiritismo, né, que houve uma invasão organizada por parte dos espíritos. Então, lá nos Estados Unidos, uma família chamada Fox começaram a evidenciar, vamos dizer assim, né, um fato curioso, né? As duas irmãs começavam a ouvir pancadas na parede, né? E pancadas que eram assim, de forma organizada. A mais nova, muito serelepe, entabulou uma forma de comunicação, porque elas perceberam que as pancadas eram inteligentes. Então, se dava 2 pancadas, respondia 2 pancadas. Dava uma pancada, respondia uma pancada. Ela entabulou, então, uma linguagem. Olha, 2 pancadas é sim, uma pancada é não, enfim. Organizou lá uma forma de comunicação e a menina começou a fazer perguntas para a parede. E a parede respondia em pancadas respostas inteligentes, né? E aquilo começou a ter um aprofundamento, né, importante. Imagina uma família protestante, quer dizer, nessa época, século XIX, imagina como é que não deve ter sido, né, a pressão, né, sobre essas meninas, né? No mínimo, o pessoal, poxa, melhor você não fazer isso não, que isso é coisa, né, do demônio. Então, olha lá, imagina que pressão, mas as meninas continuaram, entabularam lá essa comunicação e elas descobriram então que as respostas eram dadas por um cara que se identificou dizendo que era um mascate, era um vendedor ambulante e que ele passava naquela região ali numa época e os antigos proprietários daquela casa, né, para roubarem, né, as mercadorias dele, o assassinaram e o enterraram naquela área ali. Então, elas sabendo dessa história, né, elas contaram e as autoridades vieram, escavaram a casa toda, em volta, para tudo quanto é lado, e cavaram em todo lugar e nunca encontraram nada que comprovasse que, de fato, tivesse alguém ali enterrado. Aí, muitos anos depois, uma estrada ia passar naquela região ali e teria que passar exatamente naquela casa. Então, a casa teve que ser demolida. Nessa demolição, encontraram lá, numa parede, quer dizer, na verdade, o corpo tinha sido emparedado, ele tinha sido cimentado numa parede, e aí encontraram os restos mortais lá, e através da arcada dentária, identificaram que era, de fato, como ele se identificava, que era o Charles Rosner, o mascate, né, o vendedor lá daquela época. Então, desculpa, deixa chegar o microfone aqui para você. Nesse caso aí, está ouvindo? Tô. Nesse caso, o espírito não se libertou, ficou preso ali naquela situação? Então, não era, vamos dizer assim, ó, a gente vai falar mais sobre espírito depois, mas não é uma questão de ter se libertado ou não, porque, na verdade, ele se libertou do corpo que ele utilizava quando aquele corpo morreu. Mas ele acabou permanecendo naquela região ali. E até houve um propósito importante, porque esse fato acabou ficando conhecido no mundo todo. É um dos marcos, né, dos fenômenos mediúnicos, né, que ocorreram no início da codificação. Não foi só esse não, porque a gente está falando ali de uma cidadezinha, né, chamada Hydesville, em Nova York, nos Estados Unidos. Mas mais ou menos nessa mesma época, na França, na Europa, também ocorriam situações muito curiosas. Então, não é uma questão de ter se libertado ou aprisionado ali. Ele acabou permanecendo
naquela acho que região. não é normal. O normal é o espírito, quer dizer, ele ter Seguir seguir para algum lugar, né? para algum outro Verdade, plano, né? isso mesmo. Ele vai seguir para uma cidade espiritual, para algo, para que ele possa se preparar para uma outra encarnação, né? Mas ele tem a eternidade a favor dele e, quem sabe, né, isso fazia parte daquela invasão organizada que Arthur Conan Doyle, né, vai dizer que os espíritos se organizaram para... Houve um propósito importante nisso, né? A credibilidade que se deu a partir, né, da comprovação de que aquela pessoa realmente estava ali, os restos mortais, e a comunicação pós-morte, né, que afirmava. Então, ele precisava disso, né? talvez nós precisássemos, né? E ele foi o instrumento dessa ação, né? Obrigada. Então, teve de alguma forma um propósito para isso, né? Mas sim, não existe um tempo assim convencional, né? É de acordo com cada um, né? Isso é de acordo com o próprio espírito, mas sim, eles, depois de desencarnar, será levado naturalmente a uma instância espiritual adequada, compatível, né, com a vibração dele, etc., né? Mas Charles Rosner teve uma tarefa importante, né, para nós nesse evento. Então, esse slide só fala o que eu já tinha antecipado. Aí, 1850, ali era 1848, né? Então você vê, ó, 2 anos depois, quer dizer, praticamente na mesma época, os fenômenos chegam à Europa. Paris assistia atônita a uma série de fenômenos. As pessoas se reuniam, imaginam, se reuniam nos salões e usavam umas mesas, essas mesinhas assim de 3 pés, e as pessoas se posicionavam lá em torno da mesa e marcavam, né, um alfabeto no chão, e quando eles faziam perguntas, as mesas começavam ali a se movimentar, né, saracoteando ali, e elas iam marcando as letras que estavam postas ali para isso. E aí, isso já deu uma complexidade de resposta muito maior. Então, as perguntas também já podiam ser melhor elaboradas, né? As respostas eram maiores. E isso virou assim uma brincadeira de salão. As pessoas se reuniam lá para isso, para fazer perguntas, né, para a mesa. Claro que a maioria eram perguntas frívolas, né? Perguntavam coisas sem muita importância e tal. Mas, numa dessas reuniões, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio foi convidado a assistir, né, a participar daquela reunião lá, no mínimo curiosa. E aí, quando esse professor, Rivaio ou Rivail, eu nunca sei qual é a pronúncia certa, né, mas Rivaio ou Rivail. Então, quando ele foi convidado, que chegou lá e viu a mesa se movimentando e marcando no alfabeto, dando respostas inteligentes, ele falou, não, há que haver algo inteligente por trás disso, porque mesa não tem inteligência, né? Então, há que haver algo, e aí foi fundamental para que ele, dentro da sua curiosidade, começasse a pesquisar, boa noite, bem-vinda, começasse a pesquisar o que estava ocorrendo ali. Então, essas mesas chamavam a atenção, né, devido à sua repercussão, tornaram-se moda, chamou a atenção de pesquisadores, dando mais ênfase aos fenômenos, contribuíram para o trabalho da codificação, né, de Allan Kardec. Eu contei para vocês que esse professor chamado Hippolyte Léon Denisard Rivaio que foi convidado. Não falei em Allan Kardec, vou contar para vocês ainda o que aconteceu. Então, essa invasão organizada dos espíritos foi assim definido, esses fenômenos na fase inicial do espiritismo, e essa definição foi feita pelo escritor inglês Arthur Conan Doyle, como eu falei naquele livro que mostrei no slide passado. Então, esse professor, que era um discípulo de Pestalozzi, era um cara que tinha vários livros publicados na área da educação, enfim, ele
começou a ver que havia algo inteligente ali e fez o seguinte, preparou algumas perguntas e ele entregava para grupo de médiuns, né, de pessoas. Então, essa palavra médiuns foi criada por ele depois, mas essas pessoas que tinham essa capacidade de fazer com que a mesa se movimentasse e respondesse, então ele deu grupos de perguntas para vários grupos em várias localidades. E ele coletava as respostas. Quando essas respostas eram exatamente iguais, ele aproveitava. Se tivesse uma pequena divergência, ele refutava aquilo. E assim ele foi colecionando perguntas e respostas, e a partir daí ele resolveu, compilando perguntas e respostas, publicar um livro que ele chamou de O Livro dos Espíritos. Na hora dessa publicação, ele pensou, puxa, mas eu tenho muitos trabalhos, né, em outra área, e se eu publicar um livro desse com meu nome, pode cair em descrédito. Então, os próprios espíritos orientaram ele a usar um nome que havia sido dele numa outra encarnação passada, que ele foi um sacerdote druida, e aí sugeriram, olha, use então o nome Allan Kardec. Então, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio foi codinomizado Allan Kardec, e ele publica o primeiro livro, né, chamado Livro dos Espíritos, com esse codinome. Pois não, Daniel? Deixa eu chegar o microfone aí para você. Uma curiosidade, voltando aí à história do Espiritismo, a gente percebe que ele surgiu, alguns manifestos em alguns países europeus e norte-americanos, mas eu não sei se isso já mudou, mas não é o que predomina lá, né? Na verdade, como você mesmo comentou, é o protestante e o católico. Então, pelo que eu percebo, isso é mais enfatizado aqui no Brasil. Você teria alguma explicação? Na verdade, me falaram alguns motivos, né, que o Brasil seria o berço da espiritualidade, mas eu queria entender o porquê se essas manifestações surgiram lá e não foram levadas adiante. Excelente pergunta, Daniel. Olha que coisa curiosa. Muito antes até desses movimentos, né, na Europa, como as mesas girantes, como essa manifestação de Hydesville, né, da Inglaterra tinha um outro movimento que eram os Quakers, eram os tremedores. Então, que eram manifestações também de espíritos em outra religião, em outra região. Bom, mesmo o espiritismo, que foi codificado, fundado na Europa, em Paris, né? E hoje, se você tiver a oportunidade, quem já esteve aí, e visitar Paris, vão encontrar lá meia dúzia de centros espíritas. Se você for em qualquer lugar no mundo, você vai encontrar lá alguns centros espíritas, e a maioria dirigido por brasileiros. Me parece que, exceto Portugal, talvez em função da língua, você tem centros espíritas dirigidos por portugueses. Mas em outras cidades, em outras regiões, com outras línguas, somente dirigidos por brasileiros. Alguns dizem até que a religião se tornou brasileira. E aí tem uma coisa muito curiosa para que isso tenha ocorrido. Você tem ideia, Daniel, o que pode ter acontecido? Por que tudo isso ocorreu naquela época? Porque, primeiro, se a gente está falando de 1848, se a gente fosse tentar compilar uma doutrina dessa no Brasil, o nível de analfabetismo era tão grande que será que seria possível? A França era o berço do conhecimento, né? Os estudiosos, né, estavam todos lá, os cientistas, estava todo mundo lá. Então, houve um propósito importante para que isso ocorresse lá, mas não permaneceu. O que você acha? O que você me diz? Por quê? Honestamente, não faço ideia. Algum motivo deve ter para isso, né? Você deu a ideia importante no início, você falou que o espiritismo tem um propósito que é o quê? Falar de espíritos, né?
E por ele falar com espíritos, então ele tem que ter um componente, uma coisa chamada mediunidade. Você sabe que o brasileiro é o único povo que tem uma combinação de 3 DNA e que proporciona essa facilidade mediúnica, e por isso o espiritismo então migrou para cá, e aqui a gente tem toda essa facilidade aqui. Qual é o nosso DNA aqui? O índio, o europeu e o negro, não é isso? É a nossa mistura. Não tem nenhum outro lugar no mundo. Você encontra 2 DNA, mas 3 só aqui. E isso é o que favorece a mediunidade. E, portanto, quer dizer, numa doutrina em que você trata de espíritos e que você precisa da comunicação com espíritos, então esse favorecimento, né, do DNA do brasileiro foi o que possibilitou que a doutrina, então, migrasse para cá. Claro que houve um fenômeno que ocorreu também no início do século, chamado Chico Xavier, né? Esse fenômeno, né, deu corpo, deu força para o movimento também, e é claro, aqui no Brasil. Mas só foi possível por essa característica genética do brasileiro. Acredito também que é uma questão histórica, porque dizem que França, a maioria dos países europeus ali, tem um resgate muito grande a buscar, né, devido à sua história do passado, né, das mortes em massa, principalmente Roma, ali aquela parte, e talvez se eles tivessem essa mediunidade aguçada, talvez não conseguisse discernir, né, e tentar entender isso e tornar-se até pior, talvez. Mas não é que não tenha, a mediunidade é algo inerente ao espírito, então todos somos médiuns, né, e a mediunidade, é claro que existe por lá também, mas essa combinação de DNA favoreceu a que isso fosse muito mais fluido aqui. O senhor ia falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Deixa eu chegar o microfone aí para o senhor. Pois não. A minha curiosidade básica está ali na terceira frase. Cuja curiosidade atraiu a minha também, o interesse no estudo do magnetismo. Qual é a relação do magnetismo com essa curiosidade despertada em Allan Kardec? Antes da publicação do primeiro livro, então, já havia ensaios, né, que foram base para o estudo da mediunidade. Havia um professor chamado Mesmer, que era a maior autoridade no estudo do magnetismo. E foi uma base importante, quer dizer, Kardec, o professor Hippolyte Léon Denisard, era amigo de Mesmer, e foi uma base importante. Hoje a gente sabe que a doação de energia, que essa transferência, que o passe, né, que hoje é conhecido nas casas espíritas, nada mais é do que uma doação de energia, e que a base do estudo está lá em Mesmer, né, no estudo do magnetismo. Desculpa, deixa eu chegar o microfone para a senhora aqui, mas tem uma pergunta lá atrás. Primeiro, deixa chegar lá. Não é nenhuma pergunta, é mais uma outra pergunta, não é uma resposta. Mas pela própria definição de estar comungando ciência, filosofia e religião, na Europa era o centro disso tudo, e talvez para dar credibilidade, né, à criação da própria doutrina, não se encontraria naquele momento histórico de um lugar mais fervilhante de conhecimento, o próprio iluminismo que vinha caminhando por essa época, as transições, né, do catolicismo para o protestantismo. Isso mesmo. Né? Acho que não teria continuado se não tivesse surgido lá, né? Era o berço do conhecimento, do saber, né? E numa época que as ciências estavam, né, a partir do positivismo, as ciências estavam se formando, né? A ideia do conhecimento científico, da testagem, né, estava acontecendo naquela época. Então, o espiritismo surge exatamente em meio a esses movimentos, né, na contramão das religiões, porque todos esses movimentos vinham contrários a isso. E o espiritismo nasce como uma religião, mas ele acaba se sustentando por esses pilares, né, filosóficos e científicos. A ponto, né, eu falei aqui no início que
uma coisa que me atraiu ao Espiritismo quando eu cheguei para estudar, o palestrante ter dito, né, aquela afirmação de Kardec, que se algum dia alguém, em nome do Espiritismo, em qualquer época da humanidade, disser algo que a ciência não comprove, fique com a ciência e não com o Espiritismo. Quer dizer, é um movimento contrário àquela chamada fé cega, né? O Espiritismo traz uma fé raciocinada, em que você vai acreditar naquilo que é possível. Nós faremos em algumas das aulas, né, que vão suceder, algumas desconstruções a respeito disso, né? Por exemplo, só para curiosidade, a gente não sair do tema, porque teremos um dia para isso, mas algumas religiões falam em ressurreição. Sabem o que significa ressurreição? É o corpo ressurgir, né? Então, por exemplo, o meu bisavô, que desencarnou há 150 anos atrás, se houvesse a ressurreição, as moléculas que compuseram o corpo dele iriam se reagrupar, o corpo iria se reformar para que ele ressurgisse, para que ele ressuscitasse. A ciência vai dizer que isso é possível? Não é possível, né? Então a gente abandona essa ideia. Agora, quando a gente fala em reencarnação, qual é a diferença? Papai e mamãe se conhecem, vão namorar, e aí a gente sabe como é que acontece, um novo corpo se forma, o espírito que pré-existe se acopla nesse novo corpo, e aí isso é possível? É possível. Então a ciência hoje não vai dizer assim, olha, não, está comprovado, é isso aí, tá? Isso eles não disseram, mas ela diz, é possível. E tem uma infinidade de estudos, né, que tratam disso e que relacionam isso. Então, esses pilares, né, e principalmente o pilar científico da doutrina, foi fundamental ter surgido naquela época, mas ainda hoje é o que trouxe essa sustentação, tirando ele apenas, né, do apoio, vamos dizer assim, da religião. Então tinha uma... Pois não. Oi, Luiz. Acrescentando ao pensamento do Daniel com relação ao espiritismo que nasceu na França, né, teve o maior índice lá. E eu acredito que aqui no Brasil veio se tornar mais forte devido à evocação dos espíritos através dos escravos. Uhum. Né? E foi por isso que ele ficou aqui realmente caracterizado aqui no Brasil, o espiritismo? Não éramos o único país, né, com escravos, então não é esse... Mas o que isso proporcionou, sim, porque essa mistura do negro escravo, do índio nativo, do europeu, né, do português, do espanhol, que migraram, essa mistura fez com que esse DNA do brasileiro fosse mais apropriado, trazendo a mediunidade. O culto dos mortos, né, a ideia das energias da natureza, do indígena, mais a mediunidade do negro, do escravo. Então, isso, de fato, foi o que fez com que ela se firmasse aqui, né? Deixando de considerar, né, que Chico Xavier foi o maior fenômeno, né? A partir de Chico, o espiritismo ficou de novo conhecido no mundo todo, né? A partir não só dele, da sua mediunidade, mas da sua obra, né? De quantos livros ele deixou aí. Pois não. Oi, Luiz. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Você não acha que... Eu acredito muito que a gente vem numa etapa evolutiva, né? E você não acha que a questão do surgir, na verdade, não é bem um surgir, é a questão do... Eu sempre comparo com a questão quem vem primeiro, né? O ovo ou a galinha. E, nesse caso, todo o ambiente, como você mostrou, da época, ele favoreceu a visualização das pessoas que estavam naquela época desses fenômenos. Para mim, não significa que esses fenômenos não existissem antes. Perfeito. E muito tempo antes. Uhum. Certo? Em vários lugares. O que eu acredito é que a evolução humana foi tanta que chegou a um ponto que esses fenômenos vieram à tona
né, e apareceram. Assim como a questão que você fala do Brasil, né, se a gente falar do espírito, o físico, né, e a questão dos 3 DNAs diferentes, tem outros povos que têm 3 DNAs também, e são formados de vários DNAs, até muito mais do que só 3. Qual Mas outro povo? Por exemplo, os Estados Unidos, o Canadá é um negócio absurdo vou falar de Canadá. O Canadá é um absurdo de diferentes povos. Você tem de tudo quanto é jeito. O Canadá é feito de negros que fugiram dos Estados Unidos por causa da escravidão, e tem um monte lá. É feito de indiano, de brasileiro, português. É mais fácil você no Canadá encontrar um estrangeiro do que encontrar um canadense. Um canadense. Então, o que eu vejo e o que eu acredito é que tudo é parte da evolução, e pode ter sido, inclusive, a influência dos espíritos escolherem um lugar para se concentrar e ter mais e se desenvolverem melhor, como o Brasil, por exemplo. Não necessariamente foi tudo está linkado, né? Não existe o físico sem o espiritual, mas... Perfeito. Deixa eu pegar pelo início da sua fala, que foi muito boa. De fato, houve, né, eu também penso assim, né, todo um desencadeamento de situações, de coisas, para que culminasse, então, nessa codificação. Se a gente pensar aqui, olha, ninguém diz que o Espiritismo foi criado, né? Kardec compilou informações, ele foi o codificador. Por quê? O que ele trouxe, que informações ele trouxe? A mediunidade já existia, isso desde o início do mundo, né? A comunicação com os espíritos está relatada na Bíblia. Lá, Moisés teve que tomar uma decisão lá, legislativa, com os seus seguidores lá, os escravos que estavam saindo lá do Egito, porque o pessoal estava, né, tem relatos de pitonísias, né, enfim, a mediunidade, a comunicação com os espíritos tem desde sempre. A transmissão de energia, por exemplo, o passe que a gente faz hoje, então já existiam estudos, o próprio Mesmer, que eu mencionei aqui, outras religiões também falam de impostar as mãos para doar energia. Então, tudo isso já existia, tudo isso já estava aí. O Kardec só organizou isso, né? Compilou todas essas questões que já existiam, eram naturais do espírito. Então, foi só isso que ele fez. Agora, trouxe informações a partir daí, a partir do estudo sistematizado, vamos dizer assim, né? Trouxe informações importantes, né? Então a gente passou a entender de verdade o que acontece depois da morte do corpo físico, que a vida continua, que existem organizações, né? Cidades, que existem sociedades, né? Então a partir daí mais informações foram chegando e foram construindo esse saber, então, que essa doutrina traz. Então, é mais ou menos isso. Tem uma outra pergunta lá, depois a gente volta para cá. E depois a gente avança um pouquinho aqui, que ainda tem 45 slides para mostrar para vocês, senão a gente para aqui. Então, só uma observação. Sim. A associação do negro escravo, né? O negro foi escravizado. Não deve ser associar essa palavra com negro escravo. É só essa observação. Perfeito. Viu? Você tem toda a razão. Obrigada. É isso, só para dar voltando para o Brasil, né? Falando mais do Brasil. Eu acredito que a manifestação dos espíritos ela já existia naquele período. Uhum. Só que assim, a gente tem que lembrar que nesse período, enquanto a Europa estava evoluindo os estudos, o Brasil ainda estava na expansão do catolicismo. Então, os europeus que vinham para cá, eles estavam trazendo o catolicismo. Eles não estavam com o objetivo de trazer o espiritismo. Nessa mesma época, inclusive para a constituição do Livro dos Espíritos, tiveram médiuns brasileiros que trabalharam nisso. Então, isso já estava acontecendo aqui também, Sim. Inclusive aqui na Bahia. Isso, mas era bem forte a questão da manifestação cultural africana, estava vindo as matrizes africanas e também o Brasil, os né, índios, um país predominantemente católico, então mesmo o europeu que chegava aqui estava falando, né,
da religião do catolicismo, né, do cristianismo, de um modo geral. Mas essa invasão organizada dos espíritos, né, permitiu que eles também estivessem aqui se comunicando e dando informações. Parte da compilação, né, dessas perguntas e respostas foram trazidas de médiuns brasileiros. Aqui, para a gente encerrar um pouquinho as perguntas e avançar com os slides. Boa noite, Boa Luiz. noite. Eu, particularmente, eu acho um pouco simplista essa questão quando você coloca de dizer que isso vem de DNA. Porque o DNA ele estabelece uma conjunção de fenotipo, mas não uma questão espiritual. E aí eu coloco para você, como é que a gente pode justificar o homem das cavernas, o homem de Neandertal, que evoluiu com aqueles aeroglifos, as pirâmides do Egito, que foram construídas fantasticamente diante de um conhecimento que não se sabia de onde vinha, né? O Machu Picchu, né, e todo o estabelecimento de conexão com o tempo, temporalidade, a questão do que é dia e do que é noite, que o Inca nos trouxe, os rituais xamânicos indígenas, desde as origens dos tempos, independente de Brasil e de outras regiões que eram desenvolvidos. Então, existia algo, hoje inexplicável, mas que a gente tem que se questionar, será que desde essa época essas pessoas não tinham alguma conexão maior que os trouxe numa fase evolutiva? Tem alguns livros que eles estudam a evolução da humanidade, muito interessantes, e que questionam justamente isso. Então, eu acho que a coisa é muito mais complexa e muito mais antiga. Me perdoe discordar, mas eu acho que a gente tem que levar esse questionamento, porque existiam conexões maiores desde a origem dos tempos, desde sempre. Perfeito. Até, me desculpe, mas eu não estou nem vendo a sua fala como uma discordância, porque, de fato, quer dizer, se eu trouxe de forma muito simples, eu vou me remeter de novo à minha fala do início, porque, de alguma forma, a gente vai aprofundar, a gente vai trazer a complexidade necessária nas próximas aulas, nos próximos ciclos. Então, hoje, de uma forma muito natural, a gente está tentando... Mas eu concordo perfeitamente com o que você está falando. Eu concordo que, em todas essas civilizações, há um componente de conexão com espíritos, não havia possibilidade de, com o saber, com o conhecimento de algumas sociedades, o desenvolvimento que fizeram, se não houvesse uma outra inteligência ajudando. Então, concordo perfeitamente. E há uma progressão também dessa complexidade. Quando você fala, então, lá dos homens da caverna, aquelas pinturas rupestres, né? Havia uma simplicidade dentro dessa complexidade, da qual a gente vai encontrar já nas pirâmides algo mais complexo, e hoje muito mais complexo, a ponto de registrarmos, né, de trazermos conhecimentos de uma outra dimensão, e que fala de nós, porque vamos dizer assim, essa inteligência, né, que permeia o ser que somos, né, ela paira em outra dimensão, né? Não sei se eu estou tentando, mais uma vez, simplificar a informação, mas eu concordo com o que você disse. Não estou nem vendo isso como uma discordância, não. Eu acho que é exatamente assim. Mas a gente vai evoluindo nesse pensamento aí ao longo das aulas e vamos chegar à mesma conclusão no final. Vou avançar um pouquinho com os slides aqui, ok? Porque nosso tempo vai seguindo muito rápido. Então, também já falamos sobre isso, Allan Kardec, professor Hippolyte Léon Delisard Rivail, pedagogo francês, nasceu em 3 de outubro de 1804, em Lyon, Paris, estudou em Yverdon, na Suíça, escola modelo da Europa, tendo como mestre Pestalozzi. Tornou-se mestre em letras e ciências, publicou numerosos livros didáticos, entre eles Curso Teórico e Prático de Aritmética. Enfim, ele era o cara. Então, além, né, de tudo isso que a gente falou, né, de que houve um momento certo, houve um lugar adequado, então também teve uma pessoa apropriada
para isso, porque não podia ser qualquer pessoa, né? Tinha que ser alguém desse gabarito, alguém que tinha todas essas competências, né? Todas essas qualidades a serem utilizadas pelos espíritos para que pudesse ser desenvolvida então a doutrina. Então, como missão, né, os atributos e experiências nos trabalhos pedagógicos, seu gosto pelas ciências, inteligência e senso de observação prepararam Allan Kardec para a missão de codificador da doutrina. Lembra que eu falei ainda agora? A gente não menciona que foi criado por ele, porque ele usou aquilo que já existia, né, e simplesmente compilou as informações. Então, através de um espírito chamado Espírito da Verdade, né, em 30 de abril de 1856, ele diz que a nova doutrina viria dar a luz aos homens, esclarecer consciências, renovando e transformando o mundo inteiro. Ele adota um método científico para que ele fizesse isso, né, de perguntas e respostas. Eu vou avançar um pouco mais. Como eu falei, em 18 de abril de 1857, ele publica o Livro dos Espíritos, sob o pseudônimo de Allan Kardec, pseudônimo esse que foi sugerido pelos espíritos em seu nome em uma de suas encarnações, quando foi um sacerdote druida. E aí, então, está a obra completa de Kardec, o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, em seguida, o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Esses formam, né, o que chamamos de... Esses formam o que chamamos de o Pentateuco kardeciano e que é a base do nosso curso, né? Como eu falei, hoje, é claro, a gente utiliza também outras obras bibliográficas, tem muitos outros autores, mas a base está aí em Kardec. Então, só uma coisa bem rápida aqui. O primeiro livro, como já falamos, né, 18 de abril de 1857. Então, ele é a síntese do conhecimento espírita. Vai tratar da imortalidade da alma, natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura, né, a vida da humanidade. O futuro da humanidade, desculpa. O Livro dos Médiuns, publicado em 1861, então, alguns anos depois, né, é um guia para os médiuns, contém o ensino dos espíritos, trata sobre vários gêneros de manifestação, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, dificuldades e tropeços na prática do espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 64, em Paris, é a parte moral dos ensinos dos espíritos, explicando das máximas morais do Cristo, de acordo com o Espiritismo, a aplicação nas diversas circunstâncias da vida corporal e espiritual. Então, o Espiritismo se apropria da moral cristã, né, como um código de ética para ele. O livro O Céu e o Inferno, aí já foi 1865, em Paris, né, é a justiça divina, segundo o Espiritismo. Então, é um exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, a penalidade e recompensas futuras, os anjos e demônios, penas e etc., como exemplo acerca da situação real dos espíritos durante e depois da morte. E a Gênese, por fim, né, publicado em 68, em Paris, 1868, explica os milagres, as predições, segundo o Espiritismo. Traz a análise à luz da ciência da época sobre a origem do universo e da Terra, a formação dos mundos, o surgimento dos espíritos. Bom, aí a obra não encerra aí, então ele tem algumas outras obras, por exemplo, obras póstumas, que é a biografia, o discurso do sepultamento, 5 alternativas da humanidade, e um livro chamado, com o mesmo título, né, O que é o Espiritismo, que são os princípios básicos da doutrina, ciência prática experimental, né, que tem parte lá do Livro dos Médiuns, solução de problemas de ordem moral, psicológica e filosófica. Além disso, Kardec dizia que a doutrina não estava acabada, ela devia continuar em desenvolvimento. Então, durante muitos anos, ainda foram publicados escritos, né, que foram as revistas espíritas,
até 1858 foi a primeira, até 1869, eu acho que foi a última publicação. Bom, aí falando um pouco agora sobre 7 pontos, né, que são da base da formação da doutrina. Em primeiro lugar, é preciso que creiamos, né, na existência de Deus como causa primeira de todas as coisas, único e imaterial, sem a visão antropomórfica caracterizada das religiões dogmáticas. Então, o Espiritismo traz uma questão fundamental, e que nós veremos isso mais aprofundadamente na próxima aula, que é uma desconstrução de uma ideia que fizemos de Deus. Por exemplo, eu gosto de dizer, né, que eu mesmo tinha uma ideia que Deus, para mim, era um velhinho barbudo que ficava sentado num trono em algum lugar no céu, né, e de lá ele ficava castigando e abençoando as pessoas, né? Então, é uma ideia antropomórfica, quer dizer, eu criei um Deus à imagem e semelhança do homem, né? É uma inversão. Então, e cada um de nós tem uma ideia dessa, né? Então, o Espiritismo vem desconstruir isso, né? Dizendo que Deus, quando vocês estiverem, né, estudando o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, vão ver lá que logo a primeira pergunta dele vai dizer assim: que é Deus? E a resposta é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, é até onde a gente pode ir, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Bom, como segundo ponto, ele vai dizer o seguinte: a existência dos espíritos como seres imateriais, imortais e que conservam a individualidade após a morte do corpo físico. Então, somos todos espíritos, né? Aquelas pessoas, né, eu fiz aquela brincadeira no início, né, quem diz que tem medo de espírito, então de manhã, quando acorda, não pode olhar no espelho, porque quando olha no espelho no banheiro, está vendo um espírito, né? Então somos todos espíritos. Claro, alguns desencarnados, né, e nós encarnados, mas somos todos espíritos. 3. A evolução dos espíritos, sem cessar, na direção da perfeição divina, o único determinismo na vida. Então, essa evolução é o que falávamos, né, da complexidade, então, lá dos espíritos que habitavam as cavernas em relação a hoje, né, os espíritos que somos. Então, há uma complexidade crescente. A 4ª, a reencarnação como mecanismo fundamental para a evolução dos espíritos, em cujo processo se revela a justiça divina, que educa para a compreensão das leis de Deus. Então, teremos 3 aulas, né, que falarão sobre a reencarnação. Então, a gente vai entender bem esse mecanismo fundamental na evolução. Então, encarnamos, desencarnamos, reencarnamos, e isso é o movimento de evolução que fazemos. Número 5, a mediunidade como meio natural de comunicação entre os espíritos e como faculdade natural e inerente a todos os seres humanos. Então, não sei se vocês vão sair daqui hoje com uma informação nova, imagino que não, mas saibam que todos somos médiuns. Então, aqui todo mundo é médium. Aí um pode dizer assim: mas eu não sou médium, porque não acontece nada, eu não vejo nada, eu não dou comunicação de espíritos. Então, a gente, lá na aula de mediunidade, a gente vai descobrir que existem nuances diferentes, né? E que o grau de mediunidade de cada um de nós é diferente. Uns estão num grau muito sutil, né? Muito pouco aparente, e outros num grau muito evidente, muito ostensivo, né? Mas todos somos médiuns. Uns, talvez, a nível, né, intuitivo, de inspiração, e outros de ostensividade, aqueles que a gente observa claramente o fenômeno. Então, o 6º, a moral cristã, como código de ética espírita, sobre o qual se apoia a conduta do verdadeiro espírita. E, por fim, né, a
pluralidade, quase que não sai a palavra, dos mundos habitados. Não é apenas a Terra, isso é o universo é infinito e plenamente ocupado pelos espíritos. E aí, aquele tripé do qual falamos, né? A base do espiritismo entre a ciência, a filosofia e a religião. Então, esse é o tríplice aspecto da doutrina espírita, onde a ciência é a que vai estudar e explicar os fenômenos. A filosofia é aquela que indaga, né? Aquela que questiona, né? e esclarece. E a religião, que é a moral transformadora, é a moral que transforma. Bom, para a gente refletir um pouquinho sobre tudo isso que falamos, Adenauer traz um texto aqui a respeito disso, que ele diz, olha, que os avanços nas ciências, nas relações sociais, no entendimento do direito, da psicologia, da medicina, das artes, portanto, em todos os setores da vida humana, fomentam discussões que afetam a compreensão tradicional a respeito de tudo quanto pertence à ciência, à consciência. Por esses avanços, a contextualização é fundamental para compreender os conceitos da época em que foram enunciados, bem como entendê-los na atualidade. O Espiritismo contém uma doutrina progressista que se atualiza conforme os avanços da ciência, mesmo que suas conclusões atinjam seus fundamentos. Então, é o que nos diz Adenauer Novaes no livro chamado O Voo do Espírito. Bom, dito isso, além de... A gente tem ainda 5 minutos, não? Mais 10 minutos, então eu acabei correndo muito no final aqui, achando que o tempo, porque tem hora que o tempo do final voa, né? Então, essa é a nossa bibliografia, foi baseado nesses livros aí o que falamos, mas a gente tem, então, eu corri com as perguntas, mas então a gente tem ainda 10 minutos para mais alguma pergunta, para alguma dúvida, algo que a gente possa construir ainda juntos para hoje. Nada mais? Pronto, tem aqui, ó. Boa noite, Marcos Boa Jorge. Noite. Tudo bom, Marcos? Eu estou me sentindo bem. Que bom. Olha, como... Sinal que o senhor esteve aqui no sábado, né? Pois é. Então, como a minha formação é católica, né? Então a gente tem toda uma ideia, né, da religião como sendo fundamentalmente a cristã baseada no Jesus que se torna o Cristo. E na fala sua sobre o Espiritismo e sobre a mediunidade, eu sinto que falta um pouco dessa correlação. Nós em nenhum momento falamos de São Francisco de Assis, né? Em nenhum momento falamos de Teresa de Ávila, né? Que são espíritos que, de certa maneira, decodificaram, né? O que disse Deus. Adenauer tem livros sobre o arquétipo de Deus, como, por exemplo, ele faz uma análise do Evangelho todo de São Mateus, né? Que é um santo e que é espírito. E que, segundo a confirmação de que Mateus, que foi um escolhido por Jesus como seu seguidor, né, teve verdadeiramente manifestações que são mediúnicas. Então, o que eu senti falta desse primeiro momento é dessa correlação, embora eu saiba, ou como você disse, que mais adiante a gente vai ter momentos para fazer isso, porque é natural a gente ter essa tendência, né, de querer comparar, embora eu sinta que não há por que comparar o catolicismo com o espiritismo. Lógico, o catolicismo com o seu dogmatismo, né, gera uma série de contradições. Bom, mas boa a sua observação. Na verdade, não temos mesmo esse propósito, né, de fazer nenhum tipo de comparação. O Espiritismo, como doutrina, acaba se apropriando de algumas máximas do próprio Jesus, né? Algumas parábolas deles, algumas histórias são trazidas como exemplos, mas não há, de fato, nenhuma
intenção de fazer uma comparação, até porque, em alguns momentos, para alguns pontos, o Espiritismo é até contrário, né? Ele não concorda com algumas ideias católicas, né? Assim como eu trouxe aqui a questão da ressurreição, da reencarnação. Então, existem, inclusive, pontos de divergência, né? Mas, de fato, o senhor trouxe uma colocação muito bem apropriada, porque todos esses luminares, né? Então, Francisco de Assis, todos são, de fato, espíritos, e, de alguma forma, decodificaram, né, o que eles, como espíritos, né, puderam trazer para nós, para a humanidade, independente da questão religiosa. Mas isso acaba não sendo muito abordado, exceto que nós teremos um ciclo, o ciclo 8. Como eu falei, hoje a gente está na primeira aula de 20, que vai compor o ciclo básico, o ciclo 1. Depois, no ciclo 2, a gente vai ter mais 20 aulas que vão pegar esses temas que a gente falou aqui e vão aprofundar nele. Aí depois a gente tem o ciclo 3, que vai pegar tudo que a gente falou da mediunidade e vai pôr na prática. Depois a gente tem o ciclo 4, ciclo 5, ciclo 6, ciclo 7, ciclo 8, que vai falar de Jesus. Então, aí o ciclo 8 a gente vai ter 20 aulas que vai saber tudo sobre isso, suas relações, né, religiosas, e, enfim. Então, a gente vai ter um ciclo inteiro que vai falar disso. Então, olha, quanto tempo a gente ainda vai ter para esse aprofundamento. Então, de fato, hoje, como eu falei para vocês, aliás, esse ciclo todo, nome ciclo básico, ele vai trazer a ideia da base, né? A ideia do Espiritismo, mais como base. Esse aprofundamento, essas outras relações, elas vão ser trazidas nas próximas aulas, algumas coisas, mas nos próximos ciclos, com certeza. Ok? Então, não fiquemos ansiosos, porque vai ter bastante tempo. A gente tem cinco grandes espíritos, né? Teremos 5 anos de estudos ainda pela frente, né? Mas a gente só está começando essa jornada, essa caminhada agora, né? Então é isso aí. O que mais, gente? Agora a equipe toda já está aqui, ó. Eu falei que tinha 10 minutos, agora eu já estou vendo que a equipe está aqui, é porque já... Alguma coisa a mais aí? Pois não. Boa noite. Boa noite. Mestre, esses livros todos aí que foram listados, as 5 obras básicas e as outras 2, nesse primeiro ciclo, quantos livros desses vão ser lidos? Olha, eu não sei te dizer quantos, porque, na verdade, assim, cada aula a gente vai pegar como base o Pentateuco, vai pegar como base ali a base de Kardec. Mas, quando a gente vai falar de mediunidade, tem sempre um autor que não é Kardec e que foi um estudioso daquilo, então a gente vai pegar lá. Quando a gente vai falar de reencarnação, aí tem muitos autores, por exemplo, vamos pegar como exemplo a reencarnação, a gente tem muitos autores que não são espíritas e nem mesmo religiosos. Então, tem cientistas americanos, tem cientistas hindu, tem o professor Benagé, que é um indiano. Então, a gente vai acabar se apropriando de uma infinidade de outros livros, alguns até não religiosos, e que vão compor a base das aulas. Então, vamos dizer assim, a base está no Pentateuco, mas cada aula vai trazer uma infinidade de novos livros. Eu mencionei para vocês o livro Conhecendo o Espiritismo, que o meu xará aqui, Luiz Carlos, está com ele na mão aqui. Então, esse livro que tem disponível na nossa livraria, cada capítulo do livro é uma aula. Então, hoje, por exemplo, tem a aula 1, que é o que é o Espiritismo. E nele tem uma sugestão, tem várias sugestões de livros que tratam também do tema, além de trazer, né, já um resumo muito bem fundamentado, muito bem organizado a respeito do tema. Então, de novo, né, vou sugerir, né, que todos tenham esse livro, porque até mesmo a bibliografia sugerida você vai encontrar no livro, né, nas sugestões que ele coloca lá para cada tema.
Então, nem sei te dizer quantos livros, porque são muitos, né? São muitos livros e diversos para cada tema que será trazido aí. Dependendo do autor, sobre o mesmo tema, por exemplo, eu li o livro dos Espíritos e esse dia que a Adenauer vende aqui, é muito bom, é agradável você ler o livro. Você pega o livro, se tiver interesse, você leva direto. Agora, eu fui ler o mesmo livro, o livro dos Espíritos, por um outro autor, que eu também tenho lá em casa, e não consegui ler, porque eu achei muito chato. O do Adenauer é muito bom, porque é uma linguagem assim direta, aquela coisa. Então, vamos lá. São as traduções, né? São as traduções. O daqui da Fundação, ele foi traduzido por Djalma Argolo. Então, é uma tradução muito, muito atual, uma linguagem, né, que soa melhor aos nossos ouvidos, né? Então, é isso, gente. Ok, então? E é interessante você falar isso da diferença da tradução, porque essa é uma coisa fundamental aqui, né, na casa, porque a ideia aqui é trazer para perto, né, atualizar mesmo. Tem muita coisa que a gente acaba discutindo hoje na atualidade que Kardec não escreveu, ele não tinha nem como escrever, né? Então, essa é uma coisa importante, é a gente atualizar esse conhecimento, atualizar esse conteúdo. E como o Luiz falou, assim, livro é o que não falta, né? E até o ciclo 10, muitos livros também de sugestões aí para atualizar. A gente começa aqui, o nome desse ciclo, né? O ciclo, um curso básico de Espiritismo, a gente vem do básico mesmo, do que Kardec trouxe, para a gente, a partir do entendimento disso, ir se atualizando também, né? Trazendo para o dia a dia, trazendo para a nossa vida e para a nossa experiência. Para que serve o Espiritismo, né? Essa é uma pergunta. Para que serve o Espiritismo na minha vida, no meu dia a dia? Aí eu aprendi uma teoria, mas e na minha vida? Isso serve para quê? No meu modo de ver a vida, na forma como eu lido comigo, com o outro, muda o quê ser espírito, entende? Né? Quando a teoria precisa sair um pouco, né, do papel e ser integrada nas nossas relações, no nosso dia a dia mesmo, na vida. Então, esse é um convite que a gente vai sempre fazer para vocês aqui. Cada tema que a gente estudar e ver a teoria, levar para casa e perguntar, e aí? Para que isso? Né? Para que esses espíritos trouxeram essas informações? Para que essa informação é importante para a minha caminhada aqui? O que muda, né? A cada teoria a mais, o que muda na minha vida, no meu dia a dia?